Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. O meu nome é Lucas Júnior, eu sou um dos muitos líderes aqui dessa casa. Hoje eu estou com a responsabilidade, mas também o privilégio de expor com você as Sagradas Letras. Então já abre a sua Bíblia aí comigo, porque hoje nós vamos ver Romanos capítulo 2, do verso 6 ao verso 11, com o tema A Santa Recompensa de Deus. Esse tema ele é muito pertinente, principalmente dentro do texto que leremos hoje, porque nós temos a, talvez não tão sábia decisão às vezes de pegar nossa justiça e colocar naquilo que Deus faz, mas nós vamos ver diante do texto de hoje que Deus ele é justo, né, em todas as suas coisas, Deus ele é santo e certamente Deus retribuirá cada um com muita santidade e muita justiça conforme o comportamento humano, amém? E nós vamos também desmistificar aqui uma má interpretação em cima desse texto, que muitos podem achar que a salvação é por obras. Então eu peço que você abra a sua Bíblia aí comigo, leia com muita atenção, porque eu vou expor com você verso a verso, para a gente com muita atenção entender de fato, ter uma boa interpretação e aplicarmos esse texto, amém? Então abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 2, do verso 6 ao verso 11, eu vou ler na versão NVI. O texto vai dizer assim: Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu queria orar com você para que o Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, nos trazer graça, para que a gente possa compreender essa verdade maravilhosa do texto e aplicarmos a nossa vida. Amém? Senhor Jesus, o teu texto foi lido, Pai, a tua palavra foi lida. Agora nós pedimos para que o Espírito Santo faça aquilo que nenhum homem pode fazer, que nenhuma teologia pode fazer, que é penetrar nos corações humanos, no nosso entendimento, nos dá graça, nos dá poder, Pai, para a gente poder praticar a Tua palavra e não só ficar no campo do entendimento, no campo da teoria, mas que a gente possa praticar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Então nos dá essa graça, abençoe os meus irmãos e fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmão, qualquer dúvida que ficar a respeito do texto exposto, pode me chamar no Instagram, Lucas Júnior Miranda. Qualquer dúvida me chama lá, amém? Então, como uma breve introdução, eu peço que você, para ter uma introdução mais completa, vá no nosso canal do YouTube, está lá uma introdução completa do livro de Romanos. E ter esse pano de fundo, ter esse contexto é primordial, é muito importante para que você possa compreender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, no momento certo, o que está acontecendo no meio de tudo isso, porque Romanos ele é muito rico, tem muito detalhe. Então eu peço que você não perca, vá lá e assista. Mas como uma breve introdução aqui, a gente está quase que iniciando o capítulo 2, né? Bem no início aí, verso 6. E Romanos capítulo 1, né? E finalizando o capítulo 1, é bem pesado, é bem indigesto. O apóstolo Paulo, após a sua apresentação, lembrando que ele se apresenta com uma longa apresentação, porque apesar de sim um apóstolo, ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo ele não fundou a igreja de Roma. Então ele precisava se apresentar a esses irmãos, rogar a sua autoridade apostólica, ele roga para si essa autoridade e ele começa a ensinar essa igreja, a tratar alguns problemas dessa igreja dentro do seu contexto. E ele vai trazer uma verdade maravilhosa que é a base de uma doutrina extremamente importante, que é a doutrina do pecado. Quando ele joga na cara, ele expõe essa verdade muito dura, a dizer que todo ser humano pecou. Na nossa originalidade, na nossa vivência, há algo em nós, que é o pecado original. Ou seja, que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e há algo extremamente importante. Ele vai dizer que o ser humano nessa condição, quando ele olha para a natureza, quando ele olha para as coisas criadas, aquilo que os teólogos vão chamar de uma revelação geral. O que significa essa revelação geral? É Deus se revelando por meio das coisas, por meio de tudo. Ou seja, quando se olha para a natureza, quando se olha para as coisas criadas porque do caos não pode vir o caos. Então nós vemos ordem no mundo, nós vemos tudo certo, tudo em sequência.
milhões e milhões de coisas nesse mundo, milimetricamente calculado, para que a gente tenha todas as condições perfeitas para que nós e toda a natureza possa trabalhar a nosso favor. Então, quando você olha para tudo isso, você pensa, precisa de ter um Criador, precisa de ter uma mente pensante por trás de tudo isso. Então você, quando contempla a natureza, contempla todos os seres criados, você pode chegar a esse conhecimento, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer, que na graça comum Deus se revela. E isso faz com que todo ser humano se torne indesculpável diante de Deus. Então, quando ele vai dizer isso para os gentios, ele traz essa verdade muito dura. Agora no capítulo 2, ele vai trazer uma outra verdade muito dura. E essa verdade é que, sim, os gentios eles são indesculpáveis, mas também os religiosos são indesculpáveis, porque aquele religioso que atribui a sua salvação na sua moralidade, no cumprimento das leis, ele também ele será totalmente frustrado, porque nenhum ser humano, na sua moralidade, nas suas regras, nas suas obras, pode conquistar a salvação. Então, você pensar que tem conhecimento de Deus, isso não te torna salvo. Achar que você conhece a Deus, achar que você detém um conhecimento da palavra, isso não automaticamente te faz ser alguém salvo. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer essas verdades, tanto para os gentios que têm essa revelação geral, tanto para os religiosos que têm uma revelação especial. E o que é essa revelação especial? É a palavra revelada de Deus. Porque se na natureza você olha, você pode contemplar o que Deus fez, Deus também se revelou de outra forma. Como? Por meio da sua palavra. Então, aqui nós temos a revelação especial de Deus. Só que tanto a revelação especial, tanto a natureza, só deter o conhecimento disso, fé por fé e apenas crer, isso não te torna salvo. Até porque até mesmo os demônios creem, né? E eles não são salvos. Então, só crer nisso não te faz ser um salvo. E o apóstolo Paulo está trazendo essa verdade muito dura. Então, dado essa breve introdução dentro do capítulo, eu quero trazer agora um outro contexto que eu tirei do comentário bíblico de Romanos do R.S. Sproul, que vai dizer muito sobre aquilo que estamos lendo. E ele começa assim, abre aspas: Paulo acabou de anunciar uma acusação contra todas as pessoas. Por quanto tempo poderá ele nos atormentar com o caráter opressivo da lei e do nosso pecado, antes de representar algum alívio? Aí ele conta uma história de Jonathan Edwards. Diz assim: depois que Jonathan Edwards terminou de pregar em seus instigantes sermões sobre o julgamento de Deus e a ameaça da danação eterna ao inferno, um dos seus paroquianos gritou: mas, Senhor Edwards, não existe nenhuma misericórdia em Deus? Edwards lembrou aos presentes que deveriam esperar até o domingo seguinte para receberem aquela parte da mensagem. O mesmo é verdadeiro nesse caso, ao chegarmos em Romanos 2. Ele vai dizer que se esperávamos receber aquelas boas novas, agora nossas esperanças foram em vão, porque o apóstolo ainda não terminou de apresentar as más notícias. Antes de receber o evangelho, as boas notícias e a justificação pela fé somente, devemos ser levados, se necessário, a pontapés e aos gritos diante do padrão santo da lei de Deus, para que sejamos devidamente persuadidos da nossa necessidade do evangelho. Olha que coisa linda que o R. Sproul vai dizer, e trazendo uma introdução com o sermão de Edwards. Porque quando você começa a ler Romanos, de fato, é muito pesado. Você vê algo muito indigesto, muito confrontador. E você vai perceber que o apóstolo, de forma progressiva, ao livro, você vai lendo, você começa a entender isso, que primeiro ele chuta a porta, primeiro ele traz a má notícia, primeiro ele joga o pecado na nossa cara, ele nos coloca numa condição que não há salvação. Para o gentio não há salvação na revelação geral, para aquele que detém a revelação especial, ter a palavra também não, porque nas suas obras, na sua moral, ninguém pode receber também a salvação, porque ninguém é perfeito. Em algum momento você vai quebrar a lei, em algum momento você vai tropeçar. Então você também não pode chegar a Deus, ser santo, ser completamente justo, só no cumprimento das obras, na sua moral. Então ele vai trazer essa má notícia, para então de forma progressiva começar a trabalhar a boa notícia que é o evangelho. E isso, irmãos, entender isso fica extremamente importante para você aí
tanto entender o evangelho quanto apresentar o evangelho para uma pessoa. Porque evangelium significa boa notícia. Então, quando você vai trazer essa boa notícia para uma pessoa e dizer assim, olha, você está salvo no nome de Jesus, se você crê que Jesus é o Filho de Deus e morreu pelos seus pecados. Mas a pessoa pode te responder assim, beleza, eu vou ser salvo de quê? Eu não preciso ser salvo. A minha vida está boa, tenho um trabalho, tenho uma família, eu estou bem, eu estou feliz. Por que eu preciso ser salvo? Entende que você precisa persuadir e levar essa pessoa ao entendimento que ela está num lugar de desgraça, que ela está num lugar de desespero, num lugar que ela está caminhando para um abismo de morte eterna. Você entende que essa pessoa está caminhando para isso, você precisa mostrar para ela que esse é o caminho, que ela está destituída, que ela é pecadora, que se ela não se arrepender dos seus pecados, ela não terá necessidade de falar assim, cara, de fato, eu já tentei fazer isso, eu tentei fazer aquilo, nada me satisfaz, eu não fico completo em nada, não tem como ser a salvação está em mim, eu já confiei em partido político, fui decepcionado, eu confiei no meu cônjuge, fui decepcionado. Ou seja, a pessoa começa a entender que em nada que ela atribui confiança, traz uma salvação e uma satisfação nela. E aí entra a boa notícia do evangelho, olha, tudo bem, o evangelho ele é uma boa notícia porque Deus desceu na terra e fez aquilo que você deveria fazer, a morte deveria te encontrar, mas ele enviou o Filho amado dele para morrer no seu lugar. Então a pessoa entende do porquê que Jesus precisou vir, qual era a minha condição, que era um reino de trevas, e depois de Jesus, então eu fui transportado para o reino do Filho do amor. Ou seja, para você apresentar a boa notícia, você precisa primeiro mostrar a condição dessa pessoa, e é o que o apóstolo Paulo faz. Ele apresenta a condição geral de todos os seres humanos, ele também agora vai falar de forma especial dos religiosos também. Então, dada essa também breve introdução a respeito daquilo que está acontecendo de pano de fundo do capítulo 2, do verso 6 a 11, eu quero voltar com você aí para a gente ler e expor verso a verso, amém? Volta aí comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. O verso 6 vai dizer assim, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ora, quando você lê de forma rápida, você pode dizer assim, mas Lucas, Deus está dizendo que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ou seja, se uma pessoa for boa, ela vai merecer o céu, ela vai estar no céu. Se a pessoa for ruim, ela vai merecer o inferno porque ela foi ruim. Então você entra numa espécie de balança, né? Você pode pensar assim, não, eu faço mais coisas boas do que coisas ruins. Então eu estou passando de ano, eu estou com uma nota 6. Talvez você conheça muita gente assim, né? Que fala, pelo menos eu não mato, não roubo, cometo um pecado ou outro, porque afinal de contas eu sou pecador, mas eu faço mais coisas boas do que coisas ruins. E a verdade, infelizmente, é que é esse evangelho retributivo, é esse evangelho de esforço que é tido, né, num senso comum no nosso país. É muito complicado, porque basta simples pergunta que você faça a uma pessoa dizendo assim, se você crê em Jesus, a pessoa fala, creio. Você crê que Ele é o Filho de Deus? Creio. Se você morrer, você vai para o céu ou para o inferno agora, na condição que você está, morreu, morte súbita, você vai para onde? A maioria esmagadora das pessoas vai te responder assim, olha, eu não sei porque, eu não estou indo na igreja, eu não estou muito certo, eu preciso melhorar. Ou seja, quando você faz essa pergunta, você percebe que no coração da pessoa está a salvação nela, porque é ela que precisa tomar alguns comportamentos devidos para ela então se dizer, olha, eu estou bem, então agora eu posso ir para o céu, eu mereço o céu, porque eu estou dando o meu dízimo, eu estou dando a minha oferta, eu estou indo na igreja, eu estou sendo uma boa pessoa, então agora, se eu morrer, eu acho que eu vou para o céu. Ou seja, você percebe que no íntimo, no fundo do coração, a salvação não está na obra vicária de Jesus, não está no que Jesus fez pela pessoa, está na própria pessoa e nas suas obras. Então eu preciso que você entenda que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é algo soteriológico, não é algo a respeito de salvação. Ou seja, não é o fim último, mas é o modo operante. Nós precisamos entender, e nós vamos expor isso mais à frente, que pega essa frase, vá com essa frase para o texto, que as obras não é para a salvação. Não é para a salvação.
Você pratica as boas obras, porque você é salvo. Então, se você inverte a ordem, se você coloca obra antes de salvação, fica muito complicado, muito complicado. Então, você precisa sempre entender que as obras, elas são subsequentes, porque, afinal de contas, a fé não vem sozinha. A fé que justifica vem com boas obras, mas nunca ao contrário, nunca é as obras que justificam você. Amém? Isso é muito importante, meus irmãos, porque se você cair nesse erro, você vai bater num pilar do cristianismo, numa doutrina central, que é a justificação pela fé. Isso é muito caro para nós. Então, numa leitura rápida, você pode entender que o apóstolo Paulo está dizendo que as obras é que justificam uma pessoa. Mas deixa eu te dar uma outra dica de hermenêutica básica. Quando você ler um texto, e depois você vai para outro texto, e eles parecem se contradizer, parece ter uma contradição aparente, nós precisamos entender algo. Você tem que partir do pressuposto que, e é claro, se você for um cristão ortodoxo, um cristão que crê que a palavra de Deus é inspirada, crê que a palavra de Deus é santa, que ela é completa, ela é infalível, se você crê nisso tudo, você precisa entender então que a palavra de Deus ela é perfeita, ela não se contradiz, ela é hábil para todo o ensino, toda a doutrina. Então você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto final, ela é a sua regra de fé e prática. Então a palavra não pode se contradizer. Então se você lê um texto e lê outro e está uma aparente contradição, o problema não está no texto, o problema está na nossa interpretação. Ou seja, a Bíblia não pode se contradizer. Se em vários outros momentos o apóstolo Paulo, quase perdendo a vida para lutar e para dizer que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, não é a circuncisão, não é os ritos judaicos. O apóstolo Paulo, grande parte das suas missões, das suas brigas, das suas perseguições foi por isso, para ele brigar e dizer, olha, a salvação é pela fé em Cristo Jesus e somente por Cristo. De modo algum, o apóstolo Paulo voltaria em Romanos, jamais no final da sua vida, para dizer que é a obra quem justifica você. Ou seja, seria muito problemático se entendermos aqui nesse texto que o apóstolo Paulo está dizendo que a justificação é pelas obras. Então, você precisa entender. E um outro momento também, o apóstolo Paulo, toda vez que ele vai dizer obras, é a palavra erga. Ou seja, ele aqui fala obras erga sem qualificação. Quando Paulo ele vai brigar e negar a respeito das obras que justifica, ele sempre vai dizer erga nomou, obras da lei. Você vai entender que obras da lei, quando ele está contrapondo a respeito das obras da lei, se refere aos atos da lei, como circuncisão, lei cerimonial, identidade judaica e sistema da lei. Por quê? É nesse sistema de lei que as pessoas entendiam que se você cumprisse, você então seria salvo. Se você não cumprisse, você não seria salvo. Então, por exemplo, eu preciso crer em Jesus e ser circuncidado. Eu preciso crer em Jesus e observar as leis festivas, alimentares. E o apóstolo Paulo vai dizer não, de modo algum. Aquele que era circunciso e creu em Jesus, amém. Mas aquele que não é circuncidado, creu em Jesus, de modo algum ele precisa passar pela circuncisão. Porque isso nada vale, o que importa mesmo é a circuncisão de coração, não é a circuncisão que vai salvá-lo, ou vai ajudar, ou vai completar a salvação dele. Isso é muito importante, irmãos, por quê? Porque se a gente não entender isso, a gente vê uma loucura nos nossos dias, onde pastores e igrejas vão atribuir sempre Jesus mais alguma coisa. Você nunca está salvo completamente, ou seja, não é como Jesus diz que vinde a mim, vós que está cansados e sobrecarregados. Na verdade não, eles impõem mais jugo, eles impõem nas pessoas um pesar, porque a pessoa está sempre buscando a salvação, ela sempre está fazendo mais alguma coisa para ser salvo. Então isso é muito perigoso, nós de modo algum podemos entender que a obra justifica. Mas também nunca entender que a fé ela é vazia, fé por fé. Você precisa ter fé que justifica, a fé em Cristo Jesus. E essa fé nunca vem sem obras. Até porque o mesmo Cristo disse que quando você é enxertado em Cristo, você produz bons frutos. Então, para finalizar aqui, o Douglas Moo, no seu comentário exegético de Romanos, ele vai dizer que Paulo não nega que a vida transformada será julgada. Ele nega que a lei possa produzir essa justiça.
Romanos 2 não fala de meios de salvação, mas do critério de julgamento. O juízo segundo as obras revela o que a pessoa realmente é diante de Deus. O próprio Jesus disse que você conhece a pessoa pelos frutos, ou seja, as obras vão revelar no que ela crê. Porque é muito fácil você falar assim, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas mentir para todo mundo, trair a sua esposa, não pagar os outros, fazer tudo de errado. E você falar, eu creio em Deus. Talvez boa parte das pessoas que você conhece vai dizer assim, você crê em Deus? A pessoa, sim, eu creio em Deus, Deus mora no meu coração. Mas você vai ver a vida da pessoa está toda errada. Ou seja, você crê que de fato aquela fé é a fé que justifica, a fé que crê de verdade? Não, porque a fé dela veio sem obras. Então, é a obra que vai evidenciar a fé, ela nunca é a causa, ela sempre é a consequência. Isso é muito importante. Agora, continuando no verso 17, vai dizer assim: Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Paulo está estabelecendo um padrão de juízo e não meio de salvação. Isso é muito importante, porque o contexto teológico imediato não permite você, de modo algum, entender que Paulo está atribuindo obras para a salvação, nem em contexto imediato, nem numa boa teologia bíblica, como eu disse anteriormente. Então, como John Stott também vai dizer que a vida eterna nunca é paga, sempre é dada, mesmo quando há julgamento segundo as obras. E as obras evidenciam a fé que justifica, pois a fé nunca anda sozinha. Ou seja, o que o apóstolo Paulo vai dizer é que aquele que o Senhor dá a vida eterna para a pessoa e ele tem a vida eterna, como que você evidencia que essa pessoa tem a vida eterna? Como que você evidencia que essa pessoa é uma pessoa que a morte não vai parar ela, porque ela venceu a morte por meio de Cristo Jesus? Quando a pessoa tem esse discurso, como que você fala assim, olha, de fato essa pessoa crê em Jesus? Por meio da vida dela, por meio do testemunho dela. Isso é muito importante. E até os outros apóstolos, o apóstolo João vai dizer isso, olha, aquele que diz conhecer a Deus, mas odeia o seu irmão, este é mentiroso e este não conhece a Deus. Porque é uma condição sine qua non, você dizer que ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Não que você será perfeito, porque nós estamos sendo justificados, nós estamos justificados não, nós fomos justificados, nós estamos sendo santificados. Ou seja, nós estamos num aperfeiçoamento, um gerúndio, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Mas não podemos conceber uma pessoa que se diz cristã e vive de forma deliberada no pecado. Porque é o que o apóstolo João vai dizer, corroborando com aquilo que Paulo está dizendo aqui. A pessoa fala que ama a Deus, mas odeia todo mundo, não tem condições, essa pessoa não conhece a Deus. Ela mente em dizer que conhece a Deus. Então, isso tem que ser muito claro para nós. Continuando no verso 8, vai dizer assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Irmãos, assim como é verdade o fato da recompensa daqueles que buscam em fazer o bem e confiam em Deus, também é verdade a recompensa daqueles que insistem em fazer o mal e seguem o prazer na injustiça. Ou seja, a pessoa, ela não só rejeita aquilo que é bom, mas ela tem prazer na injustiça, ela tem prazer em fazer aquilo que é mal. A pessoa rejeita, a pessoa não deseja, ela não quer aquilo que vem de Deus. E além de rejeitar, ela tem prazer naquilo que é mal. Deus também vai trazer recompensa a esses. Lembrou do tema? A santa recompensa de Deus. Nada ficará impune. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Lembrando que é muito importante, Lucas, eu sou cristão, eu creio em Jesus, Jesus pagou o preço por mim, você receberá o julgamento de obras, de galardão, não o julgamento de condenação. Porque lembra lá, o mesmo apóstolo Paulo, de forma progressiva, como eu disse para vocês na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus, quando quitou, pagou o seu preço, você herdou a vida eterna.
Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer também à igreja de Corinto que agora você será julgado segundo as suas obras para o galardão. Ou seja, construa boas obras, aquela que vai persistir o fogo. Assim você será recompensado. Mas o ímpio, aquele que pratica o mal, receberá o seu devido julgamento para a condenação. Porque aquele que crê no Filho está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. É dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. E é muito importante você entender isso, porque você não pode cair no erro de entender que as obras justificam. E se você entende assim, a sua vida prática vai ser muito problemática, porque você sempre vai estar atribuindo salvação às suas boas obras. Então, quando você estiver bem, quando você estiver indo na igreja, dando dízimo, dando tudo certo para você na igreja, você vai se sentir bem. Você vai falar assim: nossa, eu estou voando em Deus, minha vida espiritual está muito boa. Você vai se sentir bem consigo mesmo. Mas aí, quando você pecar, quando você cair, alguém te trair, os males da vida bater na sua porta, você, de uma forma muito natural, vai ficar esmorecido, vai ficar um pouco chateado, porque afinal de contas na vida é altos e baixos, aí você vai ficar meio desanimado, aí você não orava mais como antes, você não lia a Bíblia mais como antes, você talvez não está tão presente na igreja, aí você vai se achar indigno, eu não mereço estar na igreja, eu não mereço estar na presença do Senhor, isso não é para mim. Eu escuto muito esse discurso. Então perceba comigo, esse discurso, o que está infundado nele? O que está de pano de fundo nesse discurso? A péssima compreensão que as obras justificam. Por quê? Quando a pessoa está bem, ela merece estar na presença, ela merece estar ali na frente. Quando a pessoa está mal, ela não merece estar na presença do Senhor. Quanto que, na verdade, o Senhor Jesus chama os feridos, chama aqueles que precisam de ajuda. Ele não veio para aqueles que se acham são. Ele não veio para os médicos, ele veio para aqueles que precisam de fato, que entendem que precisa. Então, por isso que é incompreensível a pessoa que está no pecado, que está longe, dizer assim: eu não mereço estar na presença de Deus. Peraí, então você passa a merecer quando você fizer coisas boas? Não, é aí que você precisa mesmo estar na presença de Deus, porque você é um pecador. E aquele que é puro irá tocar você para que você seja purificado. Então, está vendo que uma péssima compreensão a entender que as obras justificam, na vida prática, você vai ter uma vida prática bem ruim. E você começa a perceber nos discursos das pessoas e começa a acreditar no que elas entendem do texto. Você fala: peraí, está vendo? A pessoa está dizendo isso porque no fundo ela acredita que as obras justificam. Isso é muito ruim. Mas a partir de agora você está com um bom entendimento para discipular essa pessoa, para dizer: olha, vamos estudar Romanos, deixa eu te mostrar que não é as obras que justificam. Creia no Senhor Jesus, o Senhor vai justificar você, vai santificar, vai te dar graça. Amém? No versículo 9 vai continuar dizendo assim: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Aqui o apóstolo Paulo ele vai colocar algo novo, apesar que algo aqui acontece que é um quiasmo menor do versículo 8 e o versículo 9. O quiasmo maior está dentro do versículo 7 ao 10. Eu vou explicar mais à frente o que é isso. Mas por quanto vamos a ter aqui que haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Ou seja, eu disse que é verdade as bênçãos para aqueles que praticam bem, e também é verdade aqueles que praticam o mal receberá também a sua santa recompensa, que é a tribulação e angústia. Você diz assim para mim: Lucas, mas eles vão receber tribulação? Aqui especificamente a palavra tribulação, quando Paulo está usando essa palavra, ele está usando essa palavra no sentido de um sofrimento escatológico, ou seja, a pessoa vai perecer, é do ímpio. Porque na maioria das vezes, quando Paulo usa essa palavra, ela vai dizer uma tribulação, ou seja, um cristão que crê em Jesus, mas passa por dificuldade, ou seja, uma tribulação, um cristão que passa por dificuldade. Mas nós precisamos entender que o contexto imediato, ele também ressignifica a palavra. E dentro desse contexto que estamos dizendo aqui, a palavra tribulação está associada a esse sofrimento escatológico, porque ela está associada ao sujeito, ou seja, o ser humano que pratica o mal. Então, cai por terra também aqui todo o entendimento que você pode ter daquele ímpio, que ele vai para algum lugar para ser refinado, ele vai para algum lugar para ser ainda trabalhado, tem
ali uma última oportunidade para crer mesmo depois da morte e voltar para o Senhor. Nós não entendemos assim. Aqui a palavra tribulação se refere a um sofrimento escatológico, porque está dizendo que todo ser humano que pratica o mal virá angústia e tribulação. No verso 10 vai dizer assim: mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Eu disse que ia explicar o que era quiasmo. Quiasmo é nada menos nada mais que uma arte retórica que Paulo usa muito, não somente Paulo, mas em toda a Bíblia nós percebemos que é basicamente quando você traz alguns conceitos e espelha esses conceitos. Então, você vai perceber que normalmente são quiasmos A, B, B, A. Ou seja, você fala algo no primeiro versículo, fala algo no segundo versículo. E no terceiro versículo ele é um espelho do segundo, quanto que o quarto ele é o espelho do primeiro. E você tem uma intenção central do texto. Ou seja, você pode perceber isso em Gênesis também. Quando você espelhar 3 e 3 versículos, você vai entender que numa leitura sequencial fica meio esquisito para a gente, porque a gente vai ler que Deus faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, e depois vem preenchendo. Agora, quando você corta isso no meio, coloca de forma paralela, você entende que Deus ele faz a terra, preenche a terra, faz o céu, preenche o céu, faz os mares, preenche os mares. Então, a leitura, dentro da leitura de quiasmo, onde você espelha, fica mais fluida, ela fica mais natural, porque Deus faz e Deus preenche. Agora, se você ler de forma sequencial apenas, parece que Deus está fazendo tudo correndo, faz, e depois ele volta, preenchendo e concluindo aquilo que ele fez. Então, essa parte retórica que Paulo usa, ele está usando para dizer que há bênção e há sofrimento eterno. Para aqueles que buscam a verdade e perseveram na verdade, para aqueles que praticam e têm prazer na iniquidade. Ou seja, ele está trazendo 4 conceitos e eles são praticamente idênticos, são sinônimos, se você espelhar. Amém? Então, é exatamente isso. Agora, olha e perceba comigo esse primeiro para o judeu e depois para o grego. Porque no verso 11 ele vai dizer assim: pois em Deus não há parcialidade. Novamente, se você ler correndo, você fala, peraí, como que não há parcialidade? Se é bem anteriormente que tem primeiro para o judeu, depois para o grego. Há parcialidade sim, porque Deus talvez tenha a sua preferência com o time grego, preferência com os judeus, com o povo escolhido, o povo eleito. Como não há parcialidade em Deus? Bom, a explicação é que do versículo 9 versículo 10, Paulo afirma de forma antológica que é impossível Deus agir com favoritismo. Lembra lá, se você ler e falar assim, isso aqui parece favoritismo, mas você vai lembrar de vários outros versículos, que Deus ele não pode mentir, Deus ele falando para Samuel, que ele não é como um homem, que age de forma parcial às características externas. Você fala, peraí, isso aqui está em uma aparente contradição. Então lembra que eu te disse, numa aparente contradição você vai dizer assim, não é a Bíblia que está contradizendo. Talvez é uma possível má interpretação minha. E agora então eu vou dizer para você que isso não é uma contradição e Deus não age de forma parcial. A palavra que usamos aqui para parcialidade é uma palavra um tanto quanto grande no grego, que é prosopon lambano. Dividindo essas duas frases na sua etimologia, ela vai significar de forma literal, como receber o rosto de alguém ou julgar baseado na aparência. Bom, dentro do léxico grego, BDAG vai dizer que é literalmente, que é favoritismos baseados em fatores externos. Ou seja, essa palavra parcialidade, ela vem carregada de se você ser parcial por fatores externos característicos. E Lucas, ainda não entendi. Vou explicar mais uma vez para você. É basicamente você tomar a decisão de escolher alguém para o cargo porque você achou essa pessoa mais bonita, porque você gostou mais de uma pessoa por algum fator externo do que por outra, e aí você favoreceu aquela pessoa, você favoreceu ela por algum fator externo. É basicamente você ser um juiz, você precisa julgar uma causa, e aí você é um pastor, você é um líder, você é um juiz, você precisa julgar uma causa. Vem 2 pessoas até você.
você percebe que uma pessoa, ela não tem muito a te dar, é uma pessoa sem muito amigos, um networking fraco, uma pessoa não tem nada a oferecer. A outra pessoa, por sua vez, é uma pessoa com bom status, um dízimo alto da igreja, uma pessoa na qual você gostaria de estar perto, porque ela pode te oferecer muitos favores. Ou seja, numa situação você tende a favorecer aquele que você julga ter fatores externos. Ou seja, por fator externo você favorece então aquela pessoa. Mesmo ela estando errada, mesmo ela tendo que ser disciplinada, você favorece ela por fatores externos. Isso é o significado da palavra parcialidade, e Deus jamais faz isso. Então lembra lá do exemplo, porque Samuel ele olha os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, e vai dizer assim: olha, esse aqui tem um bom porte para ser um rei. E foi esse mesmo erro que o povo de Israel percebeu e fez ao escolher Saul, porque Saul era alto, tinha um porte real, um porte nobre, um porte de um rei. Então o ser humano, na sua vista, naquilo que é visual, ele escolhe aquilo que mais lhe agrada. Mas na verdade Deus ele olha o coração. E aí ele vai dizer para Samuel: Samuel, eu não sou como você, Samuel. E olha que Samuel era um profeta, era alguém renomado, não era qualquer pessoa. E mesmo assim ele também caiu no erro de escolher de forma externa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí Paulo vai dizer que Deus então não julga baseado na aparência. E aí o que acontece então? Você vai dizer para si, Lucas, e por que primeiro para o judeu, depois para o grego? Você precisa entender também a outro termo técnico que nós temos na teologia, que é a revelação progressiva de Deus. Deus vai se revelando de forma progressiva. Isso num plano geral, num contexto geral de Gênesis e Apocalipse. Mas isso também acontece de forma micro. O próprio livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele vai trazer revelações de forma progressiva. E aí não tem a ver com parcialidade, porque Deus foi muito claro em dizer que todos receberão esse julgamento. Lembra que o apóstolo Paulo ele começa no capítulo 1, dizendo que todos estão em pecado, todos estão destituídos da glória de Deus, que não sobra um. E também ele vai chutar a porta dos religiosos, então não sobra ninguém. Ou seja, a título de julgamento não sobra ninguém, mas a título de simplesmente, não por favoritismo, não, mas de ordem de progresso e revelação, primeiro para o judeu, depois para o gentio. Essa é simplesmente uma ordem de progressão, mas o conteúdo, tanto o judeu quanto o grego, não há distinção para a salvação, para as bênçãos de Deus. Há um só povo e Deus favorece todo. O apóstolo Paulo vai dizer também em Gálatas: não há judeu, não há gentio, homem, mulher, todos estão em pé de igualdade diante do Senhor. Mas isso não significa que há papéis diferentes, processos diferentes. Amém? Precisamos entender isso de forma muito clara também, para não cair em outros erros. Eu quero concluir com essa frase, dizendo que a perseverança no bem é fruto e não raiz. Em toda a teologia paulina, a fé justifica, o Espírito transforma e as obras evidenciam. É muito importante você entender isso. A fé justifica, o Espírito Santo que transforma, e as obras vão evidenciar tudo isso. Se você tiver isso na sua cabeça, você não vai cair em erros ou em aparentes contradições e achar que as obras justificam. Amém? Dada toda a leitura e explicação, agora eu quero aplicar com você. A primeira aplicação é: busque santidade, lute contra o pecado, não se entregue. Você precisa entender que é Deus quem te justifica, não é você. Você não merece a salvação, não é nada do que você fizer, você vai ser salvo. É Cristo. Cristo vai te salvar. O Espírito Santo vai te santificar. E aí agora há uma luta, uma sinergia, uma cooperação. Você e o Espírito agora lutando contra o pecado. Eu preciso que você busque a santidade, lute contra o pecado. Não é fácil, mas você precisa lutar. Não se entregue ao pecado. Lucas, mas eu errei ontem, eu estou mal, o que eu faço? Eu caí semana passada. Continue lutando. Continue lutando, não se entregue. Você precisa continuar lutando. Creia em Jesus, clame o sangue de Jesus e lute contra o pecado. Porque você não pode cair nos dois extremos. Um é achar na sua alta moral que nas boas obras você vai ser salvo. E cair no outro extremo da hipergraça, que a graça ela é uma justificativa para você pecar de forma deliberada. Não caia nesses extremos, é muito perigoso.
na segunda aplicação, temos que ter mais conhecimento de Deus não pode nos deixar orgulhosos, ao contrário, você precisa ser mais humilde. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, os gentios, na sua revelação geral, eles estão longe de Deus, e não vão ser salvos, eles precisam crer em Jesus. Mas vocês religiosos, só por conhecerem a lei, também não te tornam salvos. Então, tem muita gente que olha para o ímpio e fala assim, se sente, né, num lugar mais orgulhoso, se sente num lugar maior, melhor, porque conhece a Deus, vai na igreja, tem um cargo. Então olha para o gentio de forma, né, para baixo, está num superior. Não, irmãos, o conhecimento de Deus jamais pode te trazer orgulho, jamais. Na verdade é o contrário, o verdadeiro conhecimento de Deus tem que te deixar mais humilde. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Lembra que as obras evidenciam? Se uma pessoa diz conhecer muito a Deus, mas é muito orgulhoso, menospreza os outros, calma lá, será que essa pessoa de fato conhece o Deus da Bíblia? Fica aí a dúvida. Terceira aplicação, você só pode ver uma vida aceitável a Deus, entregar as boas obras, se primeiro for justificado pelo Filho de Deus. Porque se nada pode acontecer, se não primeiro vir pelo Filho. Nada passa, nada acontece se você não estiver enxertado na videira verdadeira. Você não pode dar bons frutos se você não estiver conectado na videira. Então creia em Jesus, clame Jesus, vá no seu quarto, ore, entregue a sua vida a Jesus, se reconecte com Ele, volte para Ele para produzir bons frutos, para voltar a produzir bons frutos, porque sem Jesus não tem como produzir nada. E aquele que não produz nada, Jesus disse que cortaria. Então tudo comece por Jesus, tudo termina em Jesus, não há nada que aconteça sem Ele. Então creia em Jesus, amém? Espero que você tenha sido muito abençoado com esse estudo de hoje, a exposição de Romanos com o tema A Santa Recompensa de Deus, do capítulo 2, do verso 6 ao verso 11. Peço que em nome de Jesus o Senhor te abençoe, fale ao seu coração com essa palavra, te dê graça, te dê poder para praticar a palavra, dizer não ao pecado, largar o pecado e ser santificado no sangue de Jesus. Deus te abençoe e até uma próxima Escola Bíblica Dominical.